aqui é a Mari do Sonho Distante, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vim resenhar Os Imortalistas, da Chloe Benjamin, pra vocês. Esse livro foi nossa LC do mês de fevereiro e tem algumas coisinhas pra comentar sobre ele, algumas positivas, algumas negativas. Então continue assistindo se você ainda não leu esse livro e tem interesse. E se você já leu, comenta comigo aqui embaixo como é que foi a sua experiência, se você leu durante a LC do mês de fevereiro. Comenta aí também como foi a sua experiência de leitura desse livro. E vamos pro vídeo. Primeiramente, se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva aqui embaixo, tá? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, aliás, se é a sua primeira vez aqui no canal. Se inscreve, garanto que você vai gostar do conteúdo por aqui. Já deixa seu like logo no começo do vídeo também, que é pra quando chegar no final você não sair sem deixar o like. O like é muito importante, é de graça e ajuda bastante, tá? E no final do vídeo, se você que nunca tinha visto esse livro na vida se interessou, compra com o meu link da Amazon que tá aqui no box de descrição também, comprando por esse link. Você não gasta nada a mais do que o preço do livro e me ajuda muito. Então, vamos lá conversar sobre Os Imortalistas. Queria deixar ele aqui assim, mas não vai aparecer aqui. Não sei. Acho que não vai rolar não, hein? Aqui. Então, vamos lá. Os Imortalistas. Essa história começa em Nova York, 1969, quando 4 irmãos ficam sabendo de uma vidente que tem aí na cidade que prevê o dia exato da sua morte. Eu não me lembro como esses irmãos ficam sabendo da existência dessa vidente, mas outras crianças também contam, outras famílias que moram no mesmo prédio que eles já foram nessa vidente, eles vão lá perguntar como é que funciona, como é que tem que pagar, onde ela mora. Enfim, eles ficam sabendo dessa vidente aí e ficam curiosos pra ir lá saber, descobrir o dia da morte deles também. E com essa premissa de vidente, 4 irmãos e década de 70, Nova York, eu imaginei... Tá, Nova York, década de 70 não tem muito a ver assim não, mas com essa premissa de vidente, eu imaginei que o livro teria um clima mais sobrenatural, porém não foi o que aconteceu. Eu me iludi. Eu criei muitas expectativas por causa do título do livro, que traz ali imortalistas. Eu pensei em criaturas imortais, vai ser uma história meio sobrenatural, mas acabei quebrando a cara. E eu acho que o que mais me chamou a atenção, assim, conforme eu fui lendo, em relação a esses irmãos quererem saber a data da morte deles, é porque eles não são, tipo, adultos ou, sei lá, no final ali da adolescência pra querer saber quando eles vão morrer. Tipo, o mais novo tem 8 anos, a mais velha tinha uns 13, 14, não sei. Mas eles são muito novos pra pensar em... quando será que eu vou morrer? Vamos descobrir, vamos na vidente descobrir a data da nossa morte. Aí eu fiquei pensando, por que 4 crianças ficam pensando sobre isso? Foi o que ficou na minha cabeça, assim, o livro inteiro. Mas enfim, depois que eles vão lá na vidente e cada um fica sabendo aí a data da sua própria morte, o livro vai se dividir em 4 partes, uma parte para cada irmão, para contar como que cada um seguiu a vida depois de ter recebido aí essa profecia. E foi a partir dessas 4 partes aí, já na primeira parte, que a história puxa mais para um drama familiar. E a partir daí também a leitura ficou um pouco mais lenta pra mim, mesmo que a história de um ou outro irmão me chamasse mais atenção e eu lesse um pouco mais rápido, por ser mais assim, a gente acompanha o dia a dia deles mesmo, então ficou mais lenta a história e ficou mais difícil pra mim e continuar lendo num ritmo bom. E aí, como eu disse, a gente vai acompanhar o dia a dia deles até o dia da morte deles, então depois de um tempo começa a ficar um pouco previsível. Na verdade, o primeiro já foi meio previsível depois de uma decisão que ele tomou. Eu já pensei, tipo, vai ser isso. E foi. Então, ó, pra eu conseguir acertar, tem que ser muito previsível. Porque eu sou muito tonta, eu sou muito lerda, eu sou muito trouxa pra esse tipo de história que tem que adivinhar as coisas. Na verdade, a gente não tem que adivinhar, né? A gente tem que ler e deixar o final revelar as coisas pra gente. Mas é legal ficar tentando adivinhar. Então, se eu conseguir adivinhar, faltou alguma coisa aí, né? E aí, então, desses 4 irmãos, 2 vão pra Las Vegas. Os 2 mais novos, se eu não me engano, eles vão pra Las Vegas pra curtir a vida, aproveitar ali os dias que eles ainda têm.
de vida. Não que o fim esteja próximo, mas vira alguma coisa ali na cabeça deles que eles precisam fazer as coisas, simplesmente fazer o que quiser, já que vai todo mundo morrer mesmo, então vamos fazer o que a gente quer. O irmão do meio, né, o terceiro irmão, ele tenta seguir ali uma vida segura, sendo médico do exército, e a irmã mais velha, ela vai seguir uma linha ali mais científica, então ela se dedica muito a pesquisas sobre longevidade e fazendo testes também para saber ali o que faz alguém, um ser vivo, viver mais ou menos do que outros. E aí esse irmão mais novo, que eu falei que consegui prever, consegui adivinhar o momento ali em que ele morreria, e a irmã mais velha, que segue a linha mais científica, a história desses dois foram as histórias que mais me prenderam, mais me chamaram a atenção, porque os outros ali, a segunda irmã, que vai junto pra Las Vegas, né, junto com o primeiro mais novo, ela, não sei, ela tem uma vibe, assim, muito rebelde, tipo, por nada, sabe? Ah, vou ser rebelde só porque eu tô aqui mesmo. E aí eu fiquei um pouco incomodada com isso. Tipo, você não tem um objetivo? Você vai ser rebelde só por ser rebelde? Só porque é legal? Só porque... O quê? O que você quer da vida? E o segundo irmão mais velho, que na verdade é o terceiro irmão deles, que é aquele irmão mais chatão, sabe? Que fica tentando manter todo mundo na linha. Ah, você tem que fazer isso porque a família não sei o quê, porque tem que ficar unido, porque seu pai ia querer isso, porque não sei o quê, porque tá todo mundo dando duro. É aquele irmão mais sem graça, sabe? Que quer ficar ali numa zona de conforto. Então, eu não gostei muito da história dele. E a irmã da parte lá científica, né, que fica pesquisando sobre longevidade, gostei bastante da história dela também, porque além de mostrar um pouco sobre essas pesquisas da vida, assim, do trabalho dela, que é bem interessante, ainda tem um outro mistério por trás de uma coisa que aconteceu com ela quando ela era mais nova. E, enfim, o irmão mais novo e a irmã mais velha me conquistaram, assim, foram as duas histórias que mais me prenderam. E aí é interessante porque a do irmão mais novo é a primeira parte e a da irmã mais velha é a última parte, ou seja, as duas partes do meio, né, a parte 2 e a parte 3, foram as mais lentas pra mim. Então o meio do livro, literalmente o meio, as duas partes do meio, foram as mais difíceis de passar, e foi isso que me empacou um pouco na leitura, porque não que tenha sido muito devagar. A diagramação do livro, inclusive, é ótima, ajudou muito, mas foram as duas partes mais lentas, e aí no final, lá que tem a parte da irmã mais velha, eu consegui levar a leitura um pouco mais rápido para poder finalizar, porque estava interessante mesmo. E além de acompanhar o dia a dia desses 4 irmãos, eles também vão contando um pouco sobre a história da família, porque eles não são dali de Nova York. Eles são judeus, e acho que tudo começou com a avó, com os avós deles, que vieram de navio de algum lugar, não lembro se em algum momento do livro especifica, mas eles chegaram aqui de navio, inclusive a avó foi morta num massacre que teve de judeus, e tem todo esse contexto histórico, assim, das coisas que aconteceram com os judeus na época ali, 1930, eu acho que o livro cita. Então tem toda essa contextualização histórica também, a família já tem esse passado meio trágico, meio não, né, bem trágico, então tem todo esse passado da família também, que os irmãos vão relembrando e vão contando pra gente que tá lendo. E aí, como se já não bastasse essa mistura toda de coisas que eu achei que o livro seria, de coisa sobrenatural, e aí me vem um drama familiar, e aí lá pro final ainda me jogam o quê? Um suspense envolvendo essa vidente aí que eles consultaram. Então tem todo um mistério por trás de quem é essa mulher, como que ela sabe a data da morte de todo mundo, se é real, se as previsões dela são reais, se as outras pessoas que consultaram ela realmente morreram no dia que ela previu, e até um questionamento, assim, sobre essas pessoas que consultaram essa vidente, elas realmente continuaram vivendo a vida delas normalmente e só esperaram o dia da morte, ou elas foram tomando decisões que foram manipuladas por essa vidente porque ela falou que eles iam morrer em tal dia, então eles já pensaram assim e já, sabe? Eu não sei se eu consegui explicar direito, mas tem toda essa coisa, assim,
de eles desviarem o que seria o caminho natural da vida deles para poder chegar naquele dia, só porque eles ficaram sabendo daquele dia. Meio que como se eles não tivessem ficado sabendo daquele dia, a vida deles teria seguido normal e talvez eles não teriam morrido naquele dia. Não sei se deu pra entender, mas é mais ou menos isso. E no geral é um livro bom, tá? Assim, eu dei 3,5 estrelas, falei que me decepcionei porque criei expectativa, mas no geral ele é um livro bom, sim. Se você ler a sinopse e assistir alguma resenha, tipo essa daqui, falando sobre o livro pra poder ter uma ideia melhor do que o livro vai trazer, aí eu acredito que você possa aproveitar muito mais a leitura, porque enquanto eu tava lendo, realmente, o tempo todo eu fiquei pensando, tipo, tá, cadê a parte sobrenatural? Quem é que é imortal aqui? Por que não tô vendo ninguém imortal aqui? Por que se chama de imortalistas? Então, basicamente, a culpa por eu não ter gostado é minha, porque eu criei expectativa demais, mas o livro é bom, sim. Recomendo, inclusive, se você gosta de histórias com dramas familiares, um pouquinho de suspense e história também, né, no geral, porque se passa em 1969. Por mais que a gente vá acompanhando a vida dos irmãos nos anos seguintes, então até, assim, 2010, por aí, e tem essa contextualização histórica de 1970 e é isso. Eu recomendo, sim, tá? É uma leitura que eu recomendo se você gosta desse tipo de história. Se você não gosta, obviamente que, né, é melhor você procurar outra coisa pra ler. Mas é isso, então. Espero que você tenha gostado. Se você ficou com vontade de ler esse livro, me conta aqui nos comentários. E se você já leu também, me conta. E vamos continuar essa conversa aqui embaixo. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. E tchau!